Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Chegamos, segundou, eu já tô aqui com cara de sono, mas na lida já da semana, vamos que vamos, segundou, né? Estamos no capítulo 16 de Atos, faltam 5 essa semana. Se Deus quiser, a gente acabe, então. Não, acho que domingo, não sei. Mas é isso, bora. Tá acabando o Atos aí. Ah, não! Tô doida. Não são 21 capítulos, não, são 28. Falta muito, então, gente. Segura com a gente. É isso. Tô com um pouco de sono hoje. Mas vamos que vamos. Vamos começar orando. E aí a gente parte para a leitura do nosso capítulo. Amém, Deus, obrigada por esse dia, por essa manhã, por essa semana, que seja gloriosa, tudo em sua presença, em nome de Jesus, te convidamos para fazer parte, para estar conosco, para tocar em nossas mãos, colocar as tuas mãos por sobre as nossas, os teus pés por sobre os nossos, nos dá aí o caminho em que devemos seguir, Deus, fazer das nossas mãos bem-sucedidas por onde quer que elas tocarem, em nome de Jesus, que ali venhamos a tomar por herança, como diz a sua palavra, também os nossos pés, guia os nossos passos, nós oramos e te pedimos, Deus, assim como vamos ler neste capítulo de hoje, Pai, que o Senhor abriu a visão, sabe, Deus, a mente ali, deu sonhos, visões para Paulo, o orientando o que fazer, aonde ir. Em nome de Jesus, nós oramos pelo mesmo entendimento, discernimento. Em nome de Jesus, que o Senhor tire toda confusão, toda barreira, tudo aquilo, Deus, que tem nos impedido, Deus, de chegar nos lugares onde o Senhor quer que cheguemos, de cumprir os propósitos que o Senhor quer que cumpramos. Nós oramos e te pedimos em nome de Jesus, também dá-nos entendimento, a tua palavra. É o que oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bora. Então vai dizer assim, gente. Paulo chegou à cidade de Derbe e de Listra. Em Listra morava um cristão chamado Timóteo. A mãe dele, uma cristã, era da raça dos judeus, mas o pai dele não era judeu. Todos os irmãos que moravam em Listra e Icônio falavam bem de Timóteo. Paulo quis levá-lo consigo e por isso circuncidou, pois todos os judeus que moravam naqueles lugares sabiam que o pai de Timóteo não era judeu. Nas cidades por onde passavam, eles diziam aos cristãos quais as decisões que tinham sido tomadas pelos apóstolos e pelos presbíteros da igreja de Jerusalém, e aconselhavam que eles obedecessem a essas decisões. Assim, as igrejas ficavam mais fortes na fé e o número de cristãos aumentava cada dia mais. Como o Espírito Santo não deixou que anunciassem a palavra na província da Ásia, eles atravessaram a região da Frígia Galácia. Quando chegaram perto do distrito da Mísia, tentaram ir para a província da Betínia, mas o Espírito de Jesus não deixou. Então, atravessaram a Mísia e chegaram à cidade de Troade. Naquela noite, Paulo teve uma visão. Ele viu um homem da província da Macedônia que estava de pé e lhe pedia: venha para a Macedônia e nos ajude. Logo depois dessa visão, nós resolvemos partir logo para a Macedônia, pois estávamos certos de que Deus nos havia chamado para anunciar o evangelho ao povo dali. Nós embarcamos em Troade e fomos diretamente para a ilha de Samotrácia. No dia seguinte, chegamos ao porto de Neápolis. Dali fomos a Filipos, que é uma cidade do primeiro distrito da província da Macedônia, e também colônia romana, onde ficamos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, pois pensávamos que ali devia haver um lugar de oração para os judeus. Sentamos e começamos a conversar com as mulheres que estavam reunidas lá.
Uma daquelas mulheres que estavam nos ouvindo era Lídia, uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Ela adorava a Deus e o Senhor abriu a mente dela para que compreendesse o que Paulo dizia. Ela e as pessoas da sua casa foram batizadas. Depois Lídia nos convidou dizendo: venham ficar na minha casa, se é que vocês acham que de fato eu creio no Senhor. Assim ela nos convenceu a ficar na casa dela. Certo dia, quando estávamos indo para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava. Essa moça estava dominada de um espírito mau, que adivinhava o futuro, e os seus donos ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que ela fazia. A moça começou a nos seguir, gritando assim: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. Ela fez isso muitos dias. Por fim, Paulo se aborreceu, virou-se para ela e ordenou ao Espírito: pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia desta moça. E no mesmo instante o espírito saiu. Quando os donos da moça viram que não iam poder mais ganhar dinheiro com as adivinhações dela, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram até a praça pública diante das autoridades. Eles os apresentaram a essas autoridades romanas e disseram: estes homens são judeus e estão provocando desordem na nossa cidade. Então, estão ensinando costumes que são contra a nossa lei. Nós que somos romanos não podemos aceitar esses costumes. Aí uma multidão se ajuntou para atacar Paulo e Silas. As autoridades mandaram que tirassem as roupas deles e os surrassem com varas. Depois de baterem muito neles, as autoridades jogaram os dois na cadeia e deram ordem ao carcereiro para guardá-los com toda a segurança. Depois de receber essa ordem, o carcereiro jogou numa cela que ficava no fundo da cadeia e prendeu os pés deles entre dois blocos de madeira. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos escutavam. De repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Aí o carcereiro acordou. Quando viu que os portões da cadeia estavam abertos, pensou que os prisioneiros tinham fugido. Então puxou a espada e ia se matar, mas Paulo gritou bem alto: não faça isso, todos nós estamos aqui. Aí o carcereiro pediu que lhe trouxessem uma luz, entrou depressa na cela e se ajoelhou tremendo aos pés de Paulo e Silas. Depois levou os dois para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Então eles anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todas as pessoas da casa dele. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro começou a cuidar deles, lavando os ferimentos da surra que haviam levado. Logo depois, ele e todas as pessoas da sua casa foram batizados. Em seguida, ele levou Paulo e Silas para sua casa e lhes deu comida. O carcereiro e as pessoas da sua casa ficaram cheios de alegria, porque agora criam em Deus. Quando amanheceu, as autoridades romanas mandaram alguns policiais com a seguinte ordem para o carcereiro: solte esses homens. Então o carcereiro disse a Paulo: mas as autoridades mandaram soltá-los, podem ir embora em paz. Mas Paulo disse aos policiais: eu e Silas somos cidadãos romanos e mesmo assim, sem termos sido julgados, fomos surrados em público e depois nos jogaram na cadeia e agora querem nos mandar embora assim, em segredo? Isso não, que as próprias autoridades romanas venham aqui e nos soltem. Os policiais foram contar às autoridades romanas o que Paulo tinha dito. Quando as autoridades souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com medo e foram lhes pedir desculpas. Então, os tiraram da prisão e pediram que fossem embora da cidade. Paulo e Silas saíram da cadeia e foram para a casa de Lídia. Ali encontraram-se com os irmãos, animaram a todos e depois foram embora.
É isso. Capítulo 16, então, de Atos. E aí, gente, aqui a gente vai começar então o capítulo falando de Timóteo, vai ver ali o momento que Paulo encontrou Timóteo, como foi, né, que aconteceu, quem é a família de Timóteo e que ele quis levá-lo consigo. Aqui nessa história não aparece muito Timóteo, mas vai dizer que Paulo já deixou ele pronto ali, circuncidado, porque ele era filho de mãe judia, de pai grego. E mesmo os apóstolos terem desobrigado as pessoas a se circuncidarem, ele sabia que para fazer aquela missão as pessoas iam entrar em uma certa contenda ali, então ele resolveu resguardar Timóteo ao máximo. Segunda coisa que a gente vai ver também nesse capítulo vai ser Paulo querendo fazer a obra, querendo fazer a missão. Deus, o Senhor me chamou para uma missão, então eu preciso estar na missão, sabe? Então ele vai, ele tenta ir para a Ásia, ele tenta ir para Bitínia, ele tenta ir para isso, ele tenta ir para aquilo. E ele sente que o Espírito Santo não tá deixando, não tá, tipo, as coisas não estão rompendo, as coisas não estão se alinhando, se direcionando. E ele, provavelmente, como todos nós, né? Poxa, o Senhor nos chamou para algo, o mínimo que a gente quer é fazer esse algo. A gente, né? Então a gente às vezes quer dar aquela ajudinha para Deus, como foi com Abraão. Abraão, quando Deus falou, você vai ter uma descendência, aquilo ia demorar ainda. E ele virou e ele, cara, eu preciso dar um jeito de ajudar a Deus, né? De tipo, então todos nós somos assim. Paulo tinha sido chamado para a missão, mas ele precisava descansar, ele precisava se aquietar, deixar Deus fazer. E é uma coisa muito difícil para todos nós. Eu tenho vivido um pouco disso também. Então, eu sei o que Paulo passou. Mas, enfim, certa noite vai dizer que ele estava ali e ele teve uma visão, não sei se é um sonho ou uma visão, enfim. De um cara em pé na Macedônia, que era um país. Depois você pesquisa aí, eu não lembro exatamente onde ele fica, mas enfim, era o país. E aí de uma pessoa em pé acenando para Paulo, falando: vem cá, por favor. E aí ele conclui, ele fala: cara, é lá, então bora. Mas lá, gente, o que mais me chama a atenção desse capítulo é que lá ele encontra Lídia, né? E sim, provavelmente muitos outros, mas aqui vai falar um pouco sobre Lígia, vai falar que ele, então, na manhã, eles foram, né, se adaptaram, se acomodaram lá em um cantinho e tal, e aí, numa certa manhã, ainda ali naquele, né, como é que eu vou começar isso daqui? Deus às vezes não dá o passo todo, né, não vai falar o que, então é bom a gente também ter esse incômodo no nosso coração, querendo ou não, Deus usa tudo, né? Quando Deus também deixou Abraão ter Ismael, Deus mais tarde falou para Abraão que ele também seria uma grande nação. Então, Deus usa tudo e Deus deixa a gente ficar nesse incômodo, nessa bateção de cabeça, né? Nesse pensamento, porque aí a partir disso ele vai lá e, entendeu? Espero que tenha entendido. Mas enfim, aqui Paulo, então, Deus não vira e fala, ó, vai na casa desse, depois entra nessa igreja, nem tinha sinagoga, né? Vai nisso, vai naquilo. Não. Mas Paulo virou e pensou, como é que a gente vai começar? Então ele virou e foi para a beira do rio. Lá ele encontra a primeira que iria ser salva. Na verdade, encontra ali com um monte de mulheres, não estão lá lavando roupa, não é sobre isso, porque Lídia diz que ela era vendedora de púrpura, então, e ela foi uma das patrocinadoras do ministério de Paulo. Então, Lídia, aí ele encontra ali uma primeira pessoa que vai contribuir muito com o evangelho e com essa expansão mais tarde. Então, em Macedônia, então a gente vai ver Paulo encontrando Lídia, a casa dela. Depois a gente vai ver ele expulsando
o espírito de uma mulher que ainda que esteja atrás dele falando, olha gente, ele é servo do Deus Altíssimo, e ele tem as palavras de salvação para vocês. Diz que aquela mulher fazia isso de uma forma tão perturbadora que ele sabia que não era de Deus aquilo. E aí ele manda o espírito mal sair da mulher, e aquilo era o que fazia riqueza, uma das coisas que trazia riqueza para aquela cidade. E aí é quando então ele, Silas, é pego e lançado na cadeia por conta, vai falar ali que ele estava ensinando costumes errados e isso e aquilo para o seu povo, e podia ter uma certa, como é que se diz, verdade, mas a verdade mesmo que eles estavam um pau da vida mesmo, é porque Paulo tinha acabado com algo que dava dinheiro para aquele povo, assim como a gente vai ver lá quando Jesus fala daqueles porcos, né? Que quando o gadareno é liberto dos demônios, cai, deixa os espíritos maus entrarem naqueles porcos e aqueles porcos caem no abismo. Então é mais ou menos aqui mais uma vez o que acontece com essa mulher, esse espírito de feitiçaria, o espírito imundo que tinha na vida dela sai dela, e aí eles perdem ali uma certa fonte de renda que eles tinham com aquela mulher. Bom, e aí nisso que eles vão para a cadeia, só finalizando, então o carcereiro é salvo, ele e toda a sua casa. E aqui mais uma vez a gente vê isso lá em Josué, e eu não lembrava que a gente via isso também no Novo Testamento, que vai dizer, creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Então o carcereiro vai, interessado em ouvir um pouco mais, convida as pessoas da família dele também, e todos ali então são batizados, e ele vai, né, mostrando um arrependimento, ele lava as feridas de Paulo, ele leva Paulo e Silas para a casa dele, dá comida a ele, e aí, enfim, é isso que acontece, e eles são salvos, são batizados. Então, e aí vai dizer que depois disso, Paulo e Silas foram soltos, e eles mandaram Paulo e Silas ir embora, mas eu não sei se não fala de todo mundo do qual Paulo encontrou, mas a gente vai ver Paulo se esforçando tanto para ir atrás de para salvar uma região inteira, para ir fazer missões, para ganhar aquela cidade, aquela população, aquele povo inteiro, mas na verdade a gente vai ver ele resgatando 3 famílias chaves, muito provavelmente. Então, né, às vezes Deus chama a gente para coisas grandes, a gente vai ver. E aí Paulo, né, gente, ele hoje alcançou a nós, assim, praticamente, né? Mas às vezes começa nos poucos, né? Então a gente tem que saber, sabe, deixar aí, Deus ir movendo aos poucos. Você pode sim, sabe, ficar na expectativa, orando, concentrada. Cara, Deus me chamou para isso, como é que vai ser isso e aquilo? Mas sabendo que Deus tem todo o caminho, tem todo o plano, e ainda que às vezes pareça pequeno ali, sabe? Deus, você cumprir a missão e o propósito de Deus é o suficiente para que Ele faça o que Ele quer fazer no mundo todo. Amém? Passei muito do meu horário. Deus abençoe, gente. Tchau, tchau.